Nós vamos, queridos, ler 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 17 até o verso 22, apenas 5 versículos. Eles são preparatórios para o miolo da segunda parte do capítulo 11, que é a respeito da ceia do Senhor. Aqui nesses versículos o apóstolo Paulo fala a respeito da festa do amor, sobre a qual eu vou explicar mais adiante do que é que se trata. É preciso a gente entender essa festa para entender as orientações que Paulo vai dar em seguida. Então, está aí, 1 Coríntios 11, 17 a 22. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Até aqui, queridos, a leitura da Escritura. Como sempre, nós vamos orar pedindo que Deus nos ilumine, que Ele nos oriente. Nosso Deus, estamos diante da Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão para podermos lê-la com entendimento e aplicá-la à nossa vida. Nós oramos que o que está aqui revelado, ó Deus, seja traduzido em atos e ações da nossa parte. Abençoa a Tua igreja no Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Aqui nos capítulos 11, 12, 13 e 14, o apóstolo Paulo, conforme nós já vimos, trata de uma área extremamente complicada da igreja de Corinto, que é o culto. O culto que aqueles queridos irmãos prestavam a Deus, nas suas casas-igrejas, onde eles se reuniam, ou quando eles se reuniam todos juntos no mesmo lugar, como era o caso aqui, para celebrar a festa do ágape e a ceia do Senhor. Havia toda sorte de problemas. Nós já vimos que havia uma dificuldade com relação à participação das mulheres, que elas queriam orar e profetizar sem o uso do véu. Nós vimos isso na mensagem anterior, na exposição anterior. Agora nós vamos ver a questão da festa do amor e da celebração da ceia do Senhor, que era feita dentro da festa. Depois nós vamos entrar na questão dos dons espirituais, isso aí vai levar bastante tempo, nós vamos gastar o capítulo 12 todinho, depois um parênteses, onde Paulo fala de alguma coisa que é superior aos dons, que é o amor, está no capítulo 13, e aí no capítulo 14, onde ele faz uma comparação entre profecia e línguas, terminando com algumas orientações práticas a respeito do culto. Então, como vocês estão vendo, a gente tem um longo caminho pela frente, e nenhuma dessas questões é pacífica, né? Todas elas são questões polêmicas e que têm, inclusive, nos dividido os evangélicos nas décadas mais recentes. Mas aqui nós estamos, então, na parte onde o apóstolo Paulo vai tratar dos problemas relacionados com a celebração da ceia do Senhor na igreja de Corinto. A ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. Ele fez isso na noite em que ele foi traído, depois da refeição da Páscoa, enquanto ele comia com seus discípulos, e juntamente com o batismo se tornou um dos 2 sacramentos da igreja. A igreja protestante, ela aceita apenas 2 ordenanças. Os batistas chamam de ordenanças e os presbiterianos chamam de sacramentos, mas é a mesma coisa. Então, existem apenas 2 ordenanças ou dois sacramentos que eram para ser celebrados pela igreja até a vinda do Senhor Jesus, que é o batismo e a ceia do Senhor. Então, seguindo esse ensinamento dos apóstolos, que por sua vez estava baseado no ensinamento de Cristo, a igreja de Corinto se reunia regularmente para celebrar a ceia do Senhor e
para ter esse momento, essa ocasião festiva em que todos estavam juntos para uma refeição comum. Quero ver com vocês, então, a respeito desta festa, chamada festa de fraternidade, ou festa do ágape, ou ainda festa do amor, como ela era celebrada na Igreja Apostólica no primeiro século, quais os problemas que havia com essa celebração na Igreja de Corinto e por que a gente não celebra mais hoje. Então, tem tudo isso que nós queremos ver hoje à noite. Vamos começar, então, entendendo o que era essa festa do amor ou do ágape. É evidente que o apóstolo Paulo, você me pergunta de onde é que eu estou tirando aqui essa ideia de uma festa. É porque o apóstolo Paulo está dizendo aí no verso 21, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e o outro fica embriagado. Então, ficar com fome, um ficar com fome e outro ficar embriagado, não faz sentido com um pedacinho de pão desse tamanho e um cálicezinho de vinho desse tamanho aqui, não é? Não faz sentido. Então, Paulo está falando de outra coisa, E é exatamente aqui que entra essa nossa consciência e descobrimento de que os cristãos do primeiro século regularmente se reuniam para comer juntos, beber o cálice, beber o vinho, né, que com certeza não era suco de uva, senão não faz sentido falar em embriaguez aqui, não é? Suco de uva forte esse, não é? Deixava o pessoal embriagado. E, é claro, ninguém ficava embriagado, obviamente, isso aí era claramente pecado no Novo Testamento e no Antigo também, não é? E durante essa celebração, eles realizavam a ceia do Senhor. Isso era alguma coisa que acontecia, ou que aconteceu desde o início da igreja cristã. O que é que eles faziam? No dia do Senhor, primeiro dia da semana, em comemoração à ressurreição de Cristo, os cristãos se reuniam num determinado lugar e aparentemente não era cada um na sua casa. Era um lugar só, senão Paulo não dizia aqui, vocês não têm casa onde vocês podem comer? Então, é óbvio que era um lugar comum para todos os cristãos, não era nas casas. Embora eles se reunissem nas casas, mas essa celebração era num local específico, um local comum. E aí, cada um trazia de casa alimentos e bebida. Cada um trazia de casa. Havia membros que eram pessoas de posses, por exemplo, Sóstenes, o tesoureiro da cidade de Corinto, era membro da igreja, se converteu com a pregação de Paulo. E certamente o tesoureiro da cidade não era uma pessoa de poucos recursos. E com ele outros, da elite da sociedade de Corinto, que haviam se convertido a Cristo. Então, eles traziam para esses encontros uma lauta refeição, que era para ser compartilhada com outros membros da igreja que não eram ricos. Paulo fala aqui de gente que ficava com fome, né, e gente que não tinha, inclusive, onde morar. Vocês envergonham aqueles que não têm onde morar, ele diz aqui no final. Então, aponta para a existência de pessoas de baixa condição social ou de uma situação muito apertada, o que também já nos revela, já de antemão, que a composição da igreja cristã apostólica, a igreja cristã nos seus primórdios, era bastante variada. Você tinha pessoas ricas, você tinha pessoas pobres, você tinha pessoas da elite, gente muito capaz, da nobreza, e você tinha também escravos, você tinha donas de casa, órfãos, viúvas, pequenos comerciantes, diaristas, gente que trabalhava na agricultura, pequenos agricultores. Era bastante variado. O que os unia era a fé no Senhor Jesus Cristo. Era isso que os unia. E era isso que eles queriam celebrar quando eles se juntavam. Cada qual trazia um pouco de comida da sua casa, eles repartiam entre si e juntos eles comemoravam a ceia do Senhor, apontando para a unidade que havia entre eles, o amor que deveria haver entre eles e o cuidado de uns para com os outros. Provavelmente era nessas festas, que a gente não sabe com que frequência eram celebradas, provavelmente, como eu disse, uma vez por semana, aos domingos, era nessas ocasiões que muitos dos membros pobres de Corinto tinham a oportunidade, quem sabe até de comer carne,
porque fora disso eles não tinham a menor condição de comer carne, não é? Mas no domingo eles poderiam, quando a igreja se reunia no primeiro dia da semana, eles podiam então ali participar daquela comida gostosa que era trazida pelos irmãos mais ricos. O que acontecia então era que durante aquela festa, chamada Festa do Amor, Festa do Ágape, eles, a uma determinada altura, a liderança da igreja, ali presente, separava um pedaço de pão e um cálice, dava graças, abençoava e eles repartiam entre si. Eles comiam do mesmo pão, bebiam do mesmo cálice, celebrando a ceia do Senhor, conforme Jesus havia dito. Como ele tinha dito, né? Quando eles se reuniram na noite da Páscoa, na noite que foi traído, Jesus Cristo tomou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Depois ele pegou o cálice e igualmente distribuiu e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é dado por muitos para a remissão de pecados, bebei dele todos. São as palavras de instituição que Cristo orientou na noite em que ele foi traído durante a celebração da festa da Páscoa. Então foi durante uma festa, festa da Páscoa, que Jesus fez isso aí, e isso serviu de inspiração para as igrejas. As igrejas entenderam que elas deveriam celebrar a ceia do Senhor, e como Jesus tinha feito isso durante uma festa, que foi a festa da Páscoa, eles então faziam essa festa e tinham o pão e o vinho em celebração, a Eucaristia, como é chamada, em celebração da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Lembra que os evangelhos, os 4 evangelhos, 3 sinóticos, João não relata, mas os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles dizem que Jesus mandou que os discípulos fossem na frente e que eles preparassem a ceia, que eles fizeram no primeiro andar de uma casa de alguém que era discípulo de Jesus. Alguns acham que era provavelmente o mesmo lugar onde aconteceu o dia de Pentecostes. Era um sobrado, era um primeiro andar que se tornou o ponto de reunião e de encontro dos discípulos, o mesmo local onde a ceia havia sido instituída. E os discípulos fizeram isso, e o texto dos evangelhos diz: enquanto comiam, Jesus pegou o pão e disse: é o meu corpo, pegou o cálice e disse: é o meu sangue. Então, os discípulos entenderam que era assim que eles deviam fazer: celebrar uma festa, um banquete comum, e no meio da festa, no meio do comer juntos, eles paravam para comer o pão e beber o cálice em memória do Senhor Jesus. Então, era essa a festa, que veio a ser chamada da festa do amor, porque era uma expressão do amor deles por Cristo e do amor deles uns para os outros ao compartilhar os seus alimentos. Nós encontramos vários sinais dessa festa no Novo Testamento. E eu queria que você agora me acompanhasse em algumas passagens. Talvez você nunca prestou atenção, mas eu espero que hoje à noite, pelo menos, fique claro isso aí. Por exemplo, logo no início da igreja, no livro de Atos, nós lemos no capítulo 2, deixa eu me separar aqui, deixar aqui minha passagem marcadinha. Vamos lá. Em Atos, capítulo 2, quando nós temos uma descrição da igreja apostólica lá em Jerusalém, logo depois do dia de Pentecostes, é dito o seguinte, no verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui você vê uma referência ao estar juntos para celebrar o Evangelho de Cristo. A mesma coisa você vê no verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Que refeições é essa? Talvez até o dia de hoje você pensou que um ia na casa do outro almoçar. E se isso não for uma referência a essas festas da fraternidade? O que é muito mais provável. Tomavam essas refeições com alegria e singeleza de coração. Ainda aqui no mesmo livro de Atos, no capítulo 20, se você quiser prosseguir, nós chegamos naquele famoso episódio de Eutico, aquele menino que pegou no sono enquanto Paulo pregava, né? E vocês reclamam quando a gente prega 50 minutos. Atos capítulo 20, do verso 42 em diante, nós lemos que durante a pregação de Paulo, esse menino caiu no sono, né? Caiu no sono e caiu da janela. E nos diz aqui,
capítulo 20, a partir do verso... Opa, peguei errado. Do verso 7, perdão. Primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Primeiro dia da semana, como eu disse, o dia do domingo, era o dia preferido para eles fazerem isso. Primeiro dia da semana, Paulo se reuniu com a igreja para partir o pão. E aí Paulo vai pregando, vai falando, o Eutico cai da janela, morre, Paulo desce, ressuscita o menino, eles sobem, e diz aí no verso 11, subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E então conduziram o rapaz vivo e ficaram grandemente confortados. Mais uma referência a esse comer juntos, como expressão da comunhão e da unidade que eles tinham em Cristo Jesus. Na carta de Judas, lá para o final, para quem nunca leu Judas, está coladinho aí Apocalipse. Judas aqui não Iscariotes. Judas aqui é o irmão menos conhecido de Jesus. Judas de Tiago. Judas, verso 12. Não tem capítulo, né? Tem um capítulo só, então a gente geralmente omite, só diz o versículo. Judas 12. Judas aqui está reclamando dos falsos profetas que tinham entrado na... Não fui eu não, viu? Isso aí foi... Ah, foi você, pastor? Está perdoado. Está perdoado, pastor. 12. Aqui Judas está reclamando dos falsos profetas que tinham entrado lá na igreja, nas igrejas, e que eram imorais, eram libertinos, e Judas aqui está reclamando deles, verso 12. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Está claro aqui, não é? São rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. Eles aproveitavam as festas de fraternidade, se infiltravam nas igrejas para ali fazer adeptos para as suas doutrinas. Na segunda carta de Pedro, você tem uma referência similar. Segunda de Pedro, no capítulo, deixa eu ver aqui. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 13. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Mais uma vez, uma referência a banquete, festa, onde se comia junto. Com o tempo, então, eu creio que está claro, né? Você tem pelo menos 4 ou 5 textos que falam da existência dessas festas onde os cristãos se reuniam e ali celebravam a ceia do Senhor. Com o tempo, vários problemas começaram a surgir relacionados com essa festa. E a gente percebe como a nossa natureza pecaminosa, ela corrompe tudo em que toca, inclusive as coisas boas. Uma prática tão boa, uma prática tão bonita, inspirada na noite da ceia, a última noite do Senhor Jesus, ela começa a sofrer deturpações e ser ocasião para uma série de problemas e pecados dentro da igreja. Por conta dos abusos que surgiram, vou mencionar alguns aqui, com os abusos que surgiram, a ceia foi finalmente separada da festa, final do século I, por conta dos abusos. Já no século II, separaram. Uma coisa é a festa de fraternidade, a festa do amor, outra coisa é a celebração da ceia. Por que é que eles separaram? Porque estava difícil celebrar a ceia do Senhor, por causa dos problemas relacionados com esses cristãos todos juntos para comer e beber. Então dava problema, resolveram separar, final do século II já se separava, mas a festa do ágape continuava sendo celebrada pelas igrejas. Ela continuou pelo início da Idade Média, mas sempre com problemas. Agostinho, conhecido pai da igreja do século IV, faz uma série de reclamações com a celebração, com os abusos que aconteciam nessas festas, quando os cristãos se juntavam para comer e beber. E alguns concílios da igreja, como o de Laodiceia, por exemplo, tentou resolver ou diminuir ou sanar esses abusos sem que tivesse sucesso, e finalmente
os concílios de Cartago e Orleães, no século VII, finalmente proibiram a festa do amor. E, inclusive, ameaçaram com excomunhão quem promovesse ou participasse de alguma festa desse tipo, no século VII. Você vê como uma coisa boa, com o tempo, ela se deturpa por conta do pecado do coração das pessoas. Hoje, então, aqui está a razão pela qual, agora você sabe, que nós celebramos a ceia do Senhor em separado. Não era assim no início, era na festa. Mas hoje a gente celebra em separado. A ceia do Senhor, ela não está ligada mais à festa do amor. Embora em algumas igrejas, por exemplo, a igreja ortodoxa e algumas igrejas orientais, elas até hoje têm a festa do ágape, mas também separadas da ceia do Senhor por conta dos abusos, mas mantém a festa. Aqui no Ocidente, essa festa ela desapareceu. Pode ser que aqui e acolá apareça uma igreja que queira fazer um evento, né? Vamos juntar todo mundo para um churrasco e tudo, né? Mas não era como no século I, onde isso era feito todo domingo, né? Regularmente. Pode ser que tenha alguma outra igreja menorzinha, né, que consiga fazer isso, mas hoje em dia não é mais prática. Tudo isso acabou. E algumas pessoas acham que o que contribuiu decisivamente para que se separasse a ceia da fraternidade, da festa da fraternidade, e finalmente, para acabar com essa festa, foi as orientações de Paulo aqui à igreja de Corinto. Paulo, profeticamente, já previu o que é que ia acontecer e que veio a se tornar realidade no século VII. Qual o problema, então, nos ágapes que havia na igreja de Corinto? Eles se reuniam regularmente para comer e beber e celebrar a ceia, mas o que é que acontecia durante o evento que despertou essa preocupação do apóstolo Paulo? São duas coisas. Primeira está aí no verso 18, vamos voltar aqui para 1 Coríntios, capítulo 11. Ele diz no verso 17, nisso que agora prescrevo não posso elogiá-los porque vocês se reúnem não para melhor, sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês e eu em parte acredito que isso é verdade. O que é que estava acontecendo quando aqueles irmãos se reuniam para a festa do amor? Que o amor é a última coisa que estava lá. As divisões que havia na igreja de Corinto se manifestavam. Vocês que têm acompanhado a exposição dessa carta desde o início, se lembram que o primeiro problema que o apóstolo Paulo tratou aqui na carta foi exatamente o problema de divisões. A igreja estava rachada internamente em grupos formados em torno dos líderes que de alguma forma tinham tido um papel preponderante na história recente da comunidade. Paulo, Pedro, Apolo ainda tinha um grupo de Cristo. Estavam rachados, brigados entre si, faziam comparações, havia contendas, havia ciúmes, havia discórdia entre eles. E aí, provavelmente, quando eles se juntavam, pau quebrava. Né? Por enquanto, nas casas, tudo bem, mas aí, quando era a festa do ágape, que todo mundo, toda a comunidade estava reunida, e aí começava a discussão. Quem é o melhor pregador? Paulo é melhor do que Apolo? Apolo é mais eloquente, mas Pedro é o líder dos apóstolos. Eu fui batizado por Paulo, eu fui batizado por Apolo. E aí a briga começava. E aí vinha a discórdia, havia o dissentimento, a ira. Esse era o primeiro problema. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, caridoso como ele sempre foi, ele diz que eu fui informado, né? Eu fui informado. E quem é o informante de Paulo? A gente viu logo no início da carta, né? É os membros da família de uma senhora chamada Chloe. Então, esses membros passaram para Paulo a ficha da igreja. Paulo diz, olha, eu estou informado de que está havendo isso aí, mas eu quero acreditar só em parte, porque me parece tão absurdo isso, e toda generalização é injusta. Então, eu acredito que, pelo menos em parte, isso é verdade. Eu não posso deixar de acreditar, mas também eu não vou dar todo o crédito, porque eu não estou aí. Mas que existe o problema, existe. Pode ser que não seja geral, mas que tinha um problema, tinha. Veja a prudência de Paulo. Ele não quer generalizar, porque ele sabe que toda generalização é injusta. Tinha gente na igreja de Corinto que não estava envolvida com isso. Mas uma boa parte estava, se não a maioria. Quando eles se reuniam, aquelas divisões que havia entre eles vinham à tona. E Paulo aqui faz um comentário no verso 19, é até necessário que haja partidos
entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Parece que a única coisa boa que estava acontecendo naquelas festas era isso aqui, que Deus estava usando aquilo ali para mostrar quem realmente era crente de verdade, ou quem realmente queria servir a Deus de todo o coração, que seriam aqueles que não se envolveriam nessas brigas, que seriam aqueles que não promoveriam essas desavenças e que não fariam parte desses partidos a ponto de brigarem uns com os outros e quebrarem a comunhão da igreja. Vejam como mesmo de problemas assim, Deus pode tirar alguma coisa boa. É necessário que essas coisas aconteçam. Então existe um propósito, existe um benefício, mesmo quando vê a igreja dividida, a igreja esfacelada, porque é no meio de confusões assim que a verdade do coração vem à tona. Porque quando está tudo bem, todo mundo crê da mesma forma, todo mundo age da mesma forma e todo mundo é crente, mas começa uma briga na igreja, começa a ter divisão na igreja, disputa dentro da igreja, aí você vai ver o que de fato está dentro do coração de cada um, especialmente se for por dinheiro. Se a razão da briga for dinheiro e poder, aí você vai ver o que está de verdade no coração das pessoas, onde está a lealdade das pessoas. E é isso que Paulo observa aqui. É até necessário que haja esse tipo de briga, mas com certeza, aqui é Deus usando um mal para trazer um bem, mas com certeza não é isso que é o propósito de Deus para aquelas reuniões, quando eles estavam juntos para comer e celebrar a ceia do Senhor. Então, essa era a primeira coisa. A segunda coisa, o segundo problema, eram dois problemas. O primeiro, das divisões, e o segundo era dos abusos. Verso 21. Paulo diz no verso 20, quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e outro fica embriagado. O que estava acontecendo? Alguns desses irmãos mais ricos, que tinham mais recursos e que levavam muita comida, eles então chegavam, colocavam ali na mesa, puxavam para si e começavam a comer. E os pobrezinhos que iam lá, que não, às vezes nem levavam nada, porque não tinham que levar, ia com fome, porque aquele era o único momento durante a semana que poderia ter uma refeição que poderia ser digna desse nome. De repente não tinha nada, porque o pessoal avançava e todo mundo comia na frente do outro. E aí a mesma coisa com o vinho. O vinho que era simbólico, o vinho que era para alegrar o coração, o pessoal começava a beber demais. E o resultado era gente que ficava embriagada, bêbados na ceia. Você pode imaginar isso? Que suco de uva, né? O pessoal ficava bêbado mesmo. E aí, é claro, uma vez que esse era o clima, como é que podia celebrar a ceia do Senhor? Não fazia sentido celebrar a ceia do Senhor. Gente chateada porque não comeu, gente empanturrada porque comeu demais, gente com raiva porque não sobrou nada, gente embriagada. O clima não era definitivamente um clima espiritual apropriado para qualquer exercício de natureza religiosa. Alguns, então, ficavam dessa maneira. Olha como Paulo aborda o problema. São 5 coisas que eu vou dizer aqui, bem rápido para a gente terminar. Primeiro, Paulo não podia elogiar a igreja de Corinto com relação a isso. Ele tinha feito um elogio, aí no capítulo 11, no verso 2, eu elogio vocês, porque em tudo vocês lembram de mim e retêm as tradições como eu transmiti para vocês. Mas agora, verso 17, nisso que eu vou prescrever, eu não posso elogiar vocês. Paulo já começa, olha, nesse ponto aqui, vocês estão totalmente reprovados. Eu não posso falar bem de vocês, eu não posso elogiar vocês. E a mesma coisa que ele diz no final do verso 22. Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Eu não posso falar bem de vocês, eu não posso aprovar vocês, porque isso que vocês estão fazendo, de fato, é uma coisa muito errada. Segunda coisa que Paulo diz é que a reunião deles era, na verdade, para pior. Estava fazendo mais mal do que bem. Veja aí no que ele diz no final do verso 17. Porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Já pensou uma reunião da igreja que é para pior e não para melhor? Uma reunião que faz mais mal do que bem? Veja a situação em que essa igreja estava.
Veja a gravidade do problema. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, essa reunião de vocês aí, essa festa que vocês estão celebrando, a festa que vocês estão celebrando, e no meio dela a ceia do Senhor, isso aí está sendo pior para vocês. Isso aí não está sendo para o bem de vocês. Terceira coisa, ele diz aqui, terceira abordagem, no verso 20, quando, pois, vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Tem duas possibilidades de interpretação aqui. Paulo está dizendo, está tão errado, o clima está tão errado, e a atitude de vocês é tão errada, que isso que vocês fazem de pegar o pão e beber o cálice, ainda que vocês digam em memória de Cristo e digam aquelas palavras que Jesus disse, isso não é a ceia. Porque o que faz a ceia não é somente a ortodoxia do método e dos elementos. Pão e vinho, ou suco de uva, separado e distribuído dessa forma. Só isso não faz a ceia. O que faz com que seja, de fato, um meio de graça que abençoa é a atitude das pessoas. É o clima espiritual da igreja. De repente você pode ter uma ceia celebrada ortodoxamente, dentro de todos os parâmetros, e não é a ceia do Senhor. Como era o caso da igreja de Corinto. O problema deles não era que eles não sabiam o que era o pão e o cálice. Eles sabiam o que era o corpo e o sangue do Senhor. E faziam aquilo em memória dele. Mas a atitude deles era tão errada que Paulo diz, não é a ceia. Essa é a primeira possibilidade de interpretação dessa passagem. A outra é que Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem, o interesse de vocês não é celebrar a ceia do Senhor, mas é comer e beber. Esse é o interesse de vocês. Faz sentido, não faz? Quanta gente vem à igreja e não está interessada na pregação, não está interessada na comunhão espiritual, não está interessada na celebração do Senhor, está interessada em outra coisa, já que não tem comida e bebida, mas tem outros ídolos, tem outros motivos, algumas coisas que podem parecer lícitas, que é algo mais lícito do que comer e beber, mas aquilo que é lícito, quando é procurado da maneira errada, no lugar errado, se torna um ídolo. Que era o que estava acontecendo com aquela igreja, e o que é que acontece em muitas também. As pessoas vêm para a igreja, mas não têm atitude de adoração, não têm espírito de adoração, não percebem o que está sendo realizado ali. E Paulo diz, não é a ceia do Senhor que vocês estão interessados, ou não é a ceia do Senhor que está sendo celebrada aí por conta da atitude de vocês. Quarto lugar, uma repreensão que Paulo faz, que devia deixá-los envergonhados, está aí no verso 22. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? O que mostra que essa reunião não era nas casas, não é? Era em algum lugar, senão essa palavra aqui não faz sentido. Vocês não têm casa onde vocês podiam ter comido e bebido antes de vir para cá? Mas vocês vêm aqui com fome, e aqui vocês começam a comer, começam a beber, que quando chega a hora da ceia, ninguém mais está em condição espiritual, não tem mais disposição mental apropriada para celebrar a ceia do Senhor. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Aqui a repreensão é dirigida mais aos ricos, que avançavam na comida, bebiam, e os pobres ali ficavam olhando, frustrados, amargurados por conta daquela situação toda. E por último, Paulo não podia elogiá-los, né? Já mencionei que está aí no verso 22. Então, queridos, é nesse contexto que o apóstolo Paulo vai explicar para os coríntios, mais uma vez, o que é a ceia do Senhor. E por que é necessário que as pessoas participem com uma atitude mental apropriada, uma disposição espiritual que seja adequada, porque senão é um mero rito religioso. É comer um pedaço de pão e beber um cálice de suco de uva, só. Não vai valer nada, não vai valer nada. E é o que nós vamos ver na próxima segunda-feira, mercê de Deus, a partir do verso 23 até o 33, final do capítulo 11, onde as instruções que Paulo dá a respeito da celebração da ceia do Senhor da forma correta. Deixe-me partir aqui para algumas aplicações. A primeira aplicação, eu já antecipei, que é a importância da atitude espiritual correta para que nós participemos dos cultos e especialmente da ceia do Senhor. Como eu disse, não basta termos os elementos corretos, não basta termos uma liturgia que seja bíblica, que seja ortodoxa, que seja correta. Tem muita gente que faz uma confusão medonha, né? Que talvez devia fazer mesmo. Uma liturgia, né? Ela tem que ser uma ordem de culto, o culto tem que seguir uma determinada ordem, tem que ser assim, não pode ter bagunça, não pode ser... Mas não é só isso que faz o culto aceitável diante de Deus.
Você pode ter o culto mais ortodoxo do mundo e ainda assim, se sua atitude for como essa da igreja de Corinto, não é a ceia do Senhor que você está comendo. Não é. A atitude espiritual também é necessária para um culto que agrada a Deus. Segunda aplicação, é possível uma igreja que se reúne em casas. Tem muitos irmãos que acham que as igrejas deveriam se reunir nas casas devido aos abusos que se faz em torno do templo. As pessoas adoram o templo, as pessoas idolatram o templo como se Deus estivesse aqui no templo, etc. Eu não conheço nenhum crente sério das denominações históricas que vai dizer que Deus mora aqui. Isso aqui é um prédio que foi construído para o benefício e facilidade dos cristãos se reunirem, para celebrar a ceia, como inclusive está aqui, e ouvir a pregação da palavra. Isso aqui é um prédio de tijolo, inclusive o arquiteto está ali, o presbítero Fernando Guerra, foi ele que desenhou. Então, é uma coisa de homens, claro. A igreja pode se reunir em qualquer outro lugar? Sim. Eu me lembro durante o tempo em que, Fernando, a igreja estava ali em frente ao Hospital da Restauração, que foi preciso fazer uma reforma, porque não cabia mais o espaço, né? A igreja estava lotando. A gente se reunia no auditório do Colégio Americano Batista. Alugava lá e todo domingo a gente estava lá no auditório do Colégio Americano Batista. Então, nenhum crente sensato vai dizer que o cristianismo depende de templos. E que o Deus mora aqui, e que só podemos adorar a Deus aqui. Eu não conheço ninguém que diga isso. Mas tem um grupo de irmãos, não é, que estão ligados ao movimento das igrejas nas casas, que eles meio que fazem uma caricatura do outro lado e insistem que só pode ser nas casas, não é? Bom, aqui você tem um exemplo de uma reunião, pelo menos, não é, que não era nas casas, mas era um local onde os crentes da cidade de Corinto podiam se reunir e juntos celebrar e fazer os seus ágapes regularmente. Isso para a gente ter cuidado quando a gente pega a nossa doutrina predileta e a gente quer impor em cima dos outros, sem ao menos ouvir o outro lado, não é? A terceira lição que a gente pode tirar aqui é a respeito dos abusos e exageros cometidos pelos crentes e que acabam levando a perda de privilégios e costumes que são bons e edificantes. Cá entre nós, se a gente pudesse ter, uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, uma reunião desse tipo, né, uma festa do ágape desse, não era bom? Porque todo mundo reclama da falta de comunhão nas igrejas. Seria extraordinário. Oportunidade para os pobres ter alguma comida ou ter uma refeição decente, né? Pelo menos uma vez por mês, seria alguma coisa maravilhosa. Mas a nossa natureza corrompida faria com que isso durasse pouco. Isso durasse pouco. Gente reclamando que não tinha comida suficiente, gente reclamando da comida, gente que em casa não tem uma comida igual, mas reclama, né? Reclama da comida e por aí vai. Então, quer saber? É melhor não. Há uma sabedoria na história da igreja quando os concílios eles cortaram essa festa e disseram não como parte da vida da igreja e não como hábito regular da igreja, norma da igreja, não. Se uma igreja quiser reunir os seus membros para uma churrascada, me convida inclusive, feijoada, comer uma buchada de bode, é uma delícia, pode me convidar que nós vamos e participamos com muita alegria. Mas, infelizmente, a nossa corrupção, a corrupção do nosso coração mancha tudo que toca. Quarta aplicação aqui é a necessidade dos líderes das igrejas repreenderem e corrigirem as faltas, que não são somente aquelas faltas doutrinárias. Paulo está tratando aqui de um problema prático, né, de crentes que não conseguiam compartilhar com os outros. É um problema que parece pequeno, não é? Mas afetava a comunhão da igreja. A liderança da igreja precisa estar atenta, supervisionar no bom sentido, presidir no Senhor espiritualmente o andamento da vida da igreja, para que haja comunhão, para que haja paz, para que haja harmonia, não somente a área doutrinária, mas também toda essa área prática. E por último, as brigas internas dos crentes acabam sendo um motivo de vergonha para nós, porque o mundo olha para nós e o que é que eles dizem? Dizem que são crentes, que Deus é amor, mas está lá o pau quebrando, né, quando eles se reúnem. Todos brigados, um não fala com o outro e tudo mais. Que tristeza quando o nosso testemunho dá oportunidade para que os de fora envergonhem o nome do nosso Senhor. Que Deus nos dê graça, irmãos, que a gente aprenda com as lições da história. Meu alvo é esse, foi
aprender com a história e preparar o caminho para a doutrina da ceia do Senhor, que vai ser na próxima segunda-feira, se Deus permitir. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças e queremos também pedir perdão. Reconhecemos com vergonha, Senhor, das vezes que nós temos, por motivos pueris, motivos insignificantes, brigado com os irmãos, nos separado, começado polêmicas e partidos. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da igreja brasileira, nos dá humildade para tratarmos as diferenças. Pedimos que o Senhor nos abençoe a participar do culto e da ceia com a atitude correta, de amor, de compreensão, de humildade, para que Tu sejas engrandecido e nós sejamos alimentados através do Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém.